E aí, pessoal, tranquilo? Vamos dar início aqui à resolução de duas questões, tá certo? Que foi da agenda de vocês, que eu vi que teve algumas pessoas tiveram dificuldades em resolver essas duas questões, tá certo? Então, o que acontece? Mas para antes disso, antes da gente começar a questão, eu vou dar uma explicaçãozinha rápida, tá certo? Do conteúdo que nós precisamos saber para fazer essas duas questões. O que acontece? Nós precisamos saber de basicamente três coisas. Isso, três coisas, eu acho. Como um corpo é constituído, na verdade, como um átomo, como é a constituição de um átomo, ok? Saber a questão de corpos eletrizados e depois saber qual é a fórmula, a equação para a gente calcular a carga elétrica de um corpo. Primeira coisa, um corpo ele pode estar eletrizado positivamente ou negativamente, né, que a gente falou. Mas da onde é que vem esse positivo e esse negativo? Vem daqui, ó, do átomo. O átomo ele é constituído basicamente, gente, de uma eletrosfera, ok? Que são basicamente esses trajetos pontilhados. E aqui é o núcleo, ok? Dentro do núcleo, nós temos prótons, que são as chamadas cargas positivas, e os nêutrons, ok? E nós temos também na eletrosfera os elétrons, que nós colocamos como cargas negativas, ok? Aí o que é que acontece? Um corpo ele pode estar eletrizado de forma positiva ou forma negativa. O que significa dizer que o corpo está eletrizado de forma negativa? Significa que a quantidade de elétrons dentro dele está em excesso. Ele tem mais elétrons do que prótons. Porque tu imagina o seguinte, vamos supor que eu vou dizer que o corpo está neutro, ok? Se o corpo está neutro, o corpo 1 vou dizer que ele está neutro. Se o corpo 1 é neutro, é como se fosse o seguinte, se eu tenho dois elétrons, eu tenho que ter dois prótons para que esse corpo 1 fique com carga zero, ok? Fique neutro. Olha, tu vai ter um corpo 2. O corpo 2, gente, a quantidade de elétrons aqui, estou só chutando mesmo da minha cabeça, certo? O corpo 2, vamos dizer que ele tem 3 elétrons e 2 prótons. Se você for ver aqui, ó, ele tem 3 elétrons e 2 prótons. Esse próton e esse elétron meio que se juntam, digamos assim, e a carga deles fica sendo zero, desses dois caras. Esses outros dois aqui acaba ficando zero também. Perceba que você ficou com um elétron em excesso, ok? Então, só para um joguinho aí caso você queira fazer com as mãos, dá para fazer também. Se for números pequenos, só para entender a situação, tá bom? Mesma coisa aqui com o corpo 3. Se tu tem um corpo 3, ficou horrível o meu 3 aqui, mas você já sabe que a coordenação motora pelo mouse aqui é horrível, ok? Se eu tenho dois elétrons... e aqui eu digo, gente, ó, que eu tenho um elétron em excesso. Aí aqui no caso, ó, eu tenho 2 elétrons e 4 prótons. Se você for perceber aqui, ó, aquela conta vai ficar 4, vai ficar 2 positivo. Eu vou dizer o quê? Que eu tenho aqui, minha carga vai ficar positiva no final, aqui a carga ficou negativa, aqui a carga ficou positiva. Então eu vou dizer que esse meu corpo ele tem uma falta de elétrons, beleza? Então, só para você saber o que seria o corpo eletrizado positivamente, negativamente e aqui neutro, ok? Aí o que é que acontece? Depois que eu conheço a questão dos corpos eletrizados, eu posso calcular, não é aqui para baixo, passei errado, pronto. Eu posso calcular a carga que esse corpo tem. Qual é a carga elétrica que ele tem devido a essa questão dele estar eletrizado, ok? E aí nós vimos aqui pela essa fórmula, tá certo? Que o que significa cada letrinha? O Q é a quantidade de carga, que ele é dado em coulombs, ok? O N é um número positivo, desculpa, número positivo não, um número inteiro, ok? Ele pode ser positivo ou negativo, como vocês veem aqui na fórmula, tem mais ou menos, que ele vai ser o que nós temos em excesso, tá certo? Se tu usar o mais, tu tá dizendo que aquilo ali tu tem um excesso, tu tem uma falta de prótons, no caso, de elétrons, desculpa. Tem uma falta de elétrons, então o corpo ficou positivo. Então, por isso tu usa o mais. Se tu usar o menos, é que tu tem um excesso de elétrons. Então, tu tem mais elétrons do que prótons. Beleza? E aqui, o que é... Aí vem a questão. O que é esse E, Lucas? Gente, esse E é uma coisa chamada carga elementar. Ok? Que é a carga elementar. Que isso aqui é tabelado, tá certo? Que vale aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se você estiver trabalhando com o elétron, nós colocamos um menos aqui da frente. O próton, nós viemos com o mais aqui na frente. Por isso que tem aquele mais ou menos lá na fórmula, ok?
foi convencionado que o elétron seria negativo e o próton seria positivo. É por convenção, tá bom? Aí o que é que acontece? Vamos aqui para a questão agora, certo? Vamos aqui para a questão 1. Na questão 1, ele fala o seguinte: determine o número de elétrons perdido por um corpo eletrizado positivamente com carga de 1 Coulomb, tá certo? Primeira coisa, a gente já pode perceber algumas coisinhas. O que é que ele está pedindo? Determine o número de elétrons. Então, gente, o que ele quer saber é basicamente o N, ok? Ele quer saber quanto vale esse teu N aqui. Aí eu vou usar o mais. Ah, Lucas, tem o mais ou o menos na equação. Eu vou usar o mais ou o menos. Vamos ler a questão de novo. Perceba que a questão aqui, ó, a minha carga é 1 Coulomb, é 1 positivo, ok? Então significa que meu corpo ele tem uma falta de elétrons. Eu tenho mais prótons e menos elétrons. Então meu corpo está carregado positivamente. Ele até diz aqui, ó, está eletrizado positivamente. Então nós vamos utilizar o mais, ok? Então o que é que acontece? Eu vou puxar aqui esses dados e colocar aqui numa luzinha aqui rapidinho. Ó. Tu tem que a carga do corpo é igual a 1 Coulomb, ok? Isso aqui ele deu na questão. Ele quer saber quanto equivale o teu N, ok? E a carga elementar, por mais que ele tenha dado na questão, a gente tem que saber que é quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, ok? Então, tu tem esses três dados na questão, ok? Aqui, a questão não é essa aqui, tá aqui, pronto. Então, ele quer que você determine a quantidade de elétrons perdidos, ok? Então, você sabe que essa resposta aqui vai dar justamente a quantidade de carga que tem, a quantidade de excesso que tem, que seria os prótons, mas aí você sabe, se eu tenho tanto de prótons de excesso, é porque eu perdi aquela mesma quantidade de elétrons, ok? Porque o meu corpo podia estar anteriormente neutro, digamos assim, ok? Então o que a gente faz? Monta a equação, Q é igual a N vezes a carga elementar. Olha, 1 é igual a N, que eu quero descobrir, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ok? E aqui, para ficar mais simples, nós vamos aqui para outra telinha. E nós vamos pegar esta equação. Deixa eu ver se consigo fazer isso aqui. Recorta. E cola aqui para facilitar. Então, gente, ó, o que é que acontece? Aí. Pronto. Agora aqui, matemática básica. O que é que a gente faz? A gente vai simplesmente isolar esse N. Então, N vai ser igual. Opa, deixa eu mais bonitinho. N vai ser igual a 1 dividido pela carga elementar de um único elétron. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Gente, 1,6 1 dividido por 1,6, se vocês fizerem na calculadora rapidinho, vai dar igual a 0,625. Então, tu tem aqui N é igual a 0,625 dividido por 10 elevado a menos 19, que é o que nós temos ali, ok? O que é que acontece? Passa esse 10 elevado a menos 19 para cima, ele vai como? Ele vai positivo. Então, simplesmente eu vou fazer isso aqui, ó. Vezes 10 elevado a menos... Ó, era menos 19, então passa positivo. Passa com o sinal trocado, na verdade, né? Ficando 10 elevado a 19. E aqui nós temos a resposta. Para ficar mais bonitinho, o que a gente pode fazer? Pega e coloca N é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18. E aqui vai ser justamente a quantidade de prótons que tu tem em excesso, basicamente. Tu tem essa quantidade de prótons a mais do que os elétrons, tá certo? Então o que significa isso? Que se tu tem um corpo que estava neutro e esse número, esse N, gente, só o que tem em excesso. Então tu tem isso de excesso, quer dizer que tu perdeu isso de elétrons para que esse corpo fique carregado positivamente, beleza? E pessoal, vamos rapidinho aqui para a segunda questão. Vamos botar no mesmo vídeo mesmo, tá certo? Então, ó, na segunda questão, ele fala o seguinte. É praticamente a mesma coisa da primeira, tá certo? Um corpo inicialmente neutro é eletrizado e adquire uma carga elétrica
de 8 nanocoulombs, ok? Determine o número de elétrons que esse corpo perdeu com o processo de eletrização, tá certo? Então vamos lá para resolver aqui a questão. Então, ó, eu vou ficar indo e voltando aqui para outra tela, tá certo? Ó, perceba que ele fala aqui que a carga do corpo tá mais 8 nanocoulombs. Então, a carga do corpo tá igual a 8 nanocoulomb, ok? E ele fala o seguinte, determine o número de elétrons que esse corpo perdeu. Então, ele quer saber quanto é que vale o teu N. Perceba que nessa questão agora, ele não deu a carga elementar. Naquela questão anterior ele tinha dado, ok? Mas, tipo assim, não precisa dar porque a gente já sabe, né, quanto é que vale. A carga elementar, nós vamos colocar como se fosse 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, ok? E aí, como é que vem a fórmula? Olha, a carga de um corpo, a carga elétrica de um corpo vai ser igual a N vezes E. Vezes E. Com mais ou menos aqui na frente. Quando é que tu vai usar o mais? Quando a carga estiver positiva. Quando tu tiver um excesso, uma falta de elétrons. Quando é que tu vai usar o menos? Quando tu tiver um excesso de elétrons, ok? Aqui a gente já sabe que essa minha carga está positiva, então eu vou usar o mais, beleza? Então vamos lá para a questão em si, resolver ela aqui. Olha, o meu Q é igual a 8 nanocoulombs. Não sei se vocês lembram, até botei aqui, eu acho. Ó, uma coisinha legal para vocês verem é a questão dos múltiplos e submúltiplos do 10, tá certo? Aqui nós temos justamente o nanocoulomb sendo o submúltiplo, ok? Que é o nano, coulomb é justamente a unidade de carga elétrica. Então essa palavra nano na matemática significa 10 a menos 9, ok? Então nós vemos aqui que a carga deu 8 vezes 10 elevado a menos 9, igual ao N, que é o que está em excesso, né? Vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aqui nós fazemos o quê? Mesma coisa da outra questão. Nós só pegamos e fazendo o quê? Isolamos o N. Nós vamos ter que N vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 9, ok? Dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Gente, 8 dividido por 1,6 vai dar justamente 5. Só para confirmar aqui, para não fazer de cabeça as coisas errar. Exatamente isso. 8 dividido por 1,6 dá 5. Logo, pega aqui, ó, que N vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 9. Estou repetindo o que eu não mexi, tá certo? Vezes 10 elevado a menos 19, ok? Passa para cima esse 10 elevado a menos 19, ele vai com sinal positivo, ou se você souber da propriedade, divisão de expoentes de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 9 menos 19 dá justamente 10, ok? 10 elevado a 10. Então, N vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 10. Então, isso aqui, gente, é justamente a quantidade de carga que tu tem em excesso. Então, tu sabe que tu tem os prótons, né? Então, essa aqui é a quantidade de prótons que tu tem em excesso. Só que a gente não fala isso, ok? Tu imagina o seguinte, mesma coisa lá da questão. Tu tinha um corpo inicialmente neutro, opa, desculpa aí. Não, aqui. Tu tinha um corpo inicialmente neutro, tá certo? E ele falou o seguinte, olha, ele perdeu uma quantidade de elétrons, ok? E ficou com isso de prótons em excesso. Mas a gente não fala isso, tá bom? E essa quantidade é justamente a mesma, de quantidade de prótons e elétrons, nesse caso dessa questão aqui, tem que ser iguais, ok? Então nós viemos para cá, essa aqui vai ser justamente a quantidade de elétrons que ele perdeu durante o processo, beleza? Então, só qualquer dúvida, é só comentar aí, colocar alguma coisa nos comentários, sua pergunta, né? Ou então falar comigo lá no Instagram, que vocês tenham contato, beleza? Então, a gente fica por aqui, valeu, falou, fui!